noite! Eu gostaria de fazer algumas perguntas, você aceita? Claro! O que você entende por justnaturalismo? Justnaturalismo, tem uma palavra parecida? Direito natural. Direito natural deve ser o direito das pessoas de poderem, fazer coisas naturais, comer, beber, dormir. Ok, muito obrigada. Boa noite, estamos aqui hoje com o nosso estudante Vitor. Vitor, o que você entende por justnaturalismo racionalista? Boa noite, Flávia. Para mim, o direito, ele parte do direito natural da pessoa, né, que cumpre uma regra universal, no qual são atos baseados na racionalidade, que busca fazer com que o ser humano tenha o direito de caminhar, de ir e vir, de se alimentar, de fazer suas necessidades básicas e assim por diante. Muito bom, Vitor. Obrigada. Obrigado. Justnaturalismo é o direito natural, ou seja, todos os princípios, regras, normas tidas como universais e imutáveis, os quais independem da vontade humana. Sendo assim, concebe o direito como algo natural e anterior ao ser humano, devendo seguir sempre aquilo que condiz aos valores da humanidade, como o direito à vida, à liberdade e à dignidade. Dessa forma, as leis que compõem o justnaturalismo são tidas como imutáveis, universais, atemporais e invioláveis, pois estão presentes na natureza do ser humano. Em suma, o direito natural está baseado no bom senso, sendo este pautado nos princípios da moral, ética, equidade entre todos e justiça. De acordo com a doutrina justnaturalista, existem diferentes explicações sobre a origem ou ponto de vista da natureza desta. Por exemplo, o justnaturalismo teológico, o justnaturalismo cosmológico e racionalista. De acordo com este último, o justnaturalismo racionalista, as leis naturais da vida estão estabelecidas pelos seres humanos com base na razão e bom senso. Tal pensamento surgiu durante o século XVII e XVIII, num período em que as revoluções liberais dos burgueses estavam em alta, tendo em evidência a razão humana. O direito natural ele surgiu na história do pensamento com os gregos, quando sua grande contribuição foi de mostrar a ligação do direito com as forças da natureza. Isso nos meados do século XVI e XVII. Nesse contexto, a gente pode citar os principais teóricos dos naturalismos, que eram Aristóteles, Platão e Heráclito. Aristóteles ele postulou a existência de uma justiça natural ou um direito natural, e ele costumava ser apontado como o pai do direito natural. Ele também afirmava que a justiça natural era uma espécie de justiça política, ou seja, era um esquema de justiça distributiva e corretiva que seria estabelecido pela melhor comunidade política. E se essa justiça viesse a tomar a forma de lei, isso poderia se denominar direito natural. Por sua vez, Platão, com o intuito de explicar sobre o direito natural, ele falava que a divisão do mundo introduzia a existência de dois planos absolutamente opostos, que era o mundo insensível da mudança, da aparência, e do outro lado o mundo inteligível da identidade e da imutabilidade. O primeiro é o mundo das coisas e o segundo o mundo das ideias, das essências, e nesse contexto era a englobação da ideia para que ele caracterizasse o fato de direito natural. E Heráclito, por sua vez, afirmava que apenas a mudança permanecia. Assim, falava do mundo material e concordava com a ideia de Platão, só que ele ratificava sua opinião, dizendo que a matéria é por essência e por natureza, algo imperfeito e que não consegue manter a identidade das coisas e que muda sem cessar. Daí, Hobbes, ele também fala que criou uma teoria conceitualista do positivismo jurídico, com que os indivíduos eles concordavam com aquilo que buscavam, que seria, no caso, a felicidade e a paz. E tanto que o direito natural, nesse contexto, ele seria uma forma pela qual o ser humano racional agiria em busca de sobrevivência e de uma forma de prosperar. Já a escola justnaturalista racional surgiu no século XVII e entre século XVIII. O cerne de seu desenvolvimento está pautado no conceito do direito natural, que por sua vez está forjado a partir dos critérios da racionalidade. Os seus principais pensadores e autores sobre o assunto são John Locke, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel Pufendorf e Jean Bodin.
O entendimento deles seria que o homem se divide como tal no estado de natureza, mas por sua realização pessoal requererá o trânsito a um estado de sociedade, bem para satisfazer seu instinto natural de sociabilidade. Isso segundo Hugo Grosso. Já para Samuel Pufendorf, para superar a indigência que caracteriza o estado pré-social. E ainda para Thomas Hobbes, para garantir a paz social. E para John Locke, para estabelecer mecanismos de garantia eficaz dos próprios direitos fundamentais. O que observa no pensamento dos autores da referida escola é a universalização da razão humana. O pensamento acerca dos direitos naturais torna-o laico e livre dos dogmas da natureza religiosa. Passa-se a compreender o mundo a partir do próprio indivíduo. São esses critérios sopesados a partir da própria natureza do homem que desencadearão na concepção moderna do que sejam os direitos humanos. Ainda no século XVIII, assiste o fenômeno da afirmação dos direitos humanos, uma das principais influências da escola justnaturalista, racionalista. Vai dar-se justamente na materialização das declarações de direitos surgidos no decorrer do referido século. A Declaração de Virgínia é um exemplo, ela foi feita em 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem em 1789. São os principais documentos a afirmar e moldar a atual compreensão dos direitos humanos. Observa-se essencialmente que tais cartas de direitos possuem em seu corpo características e elementos ligados diretamente aos filósofos do direito natural racional. A interpretação das leis do justnaturalismo racional, como o próprio nome diz, é totalmente ligada à razão humana, mas não entendida mais como a cosmologia metafísica, e sim como a natureza racional do homem social. Então, essas leis, elas eram tratadas totalmente como a razão superior a tudo. Então, toda norma e regra que tinha dentro da sociedade era trazida de acordo com a razão humana. Não era mais como a razão teológica, nem nada. Era a razão humana. Não tinha mais a razão de Deus, nem nada. Totalmente humana e do que condiz com o nosso dia a dia dentro da sociedade. As regras do direito natural, que apesar de não ser um direito escrito, influenciam o direito criado pelos homens. Também era conhecido como o direito ideal, ou seja, conjunto de normas justas e corretas que devem fazer parte do direito positivo. Como exemplo, o direito natural considera que todos os seres humanos devem ser tratados de forma igualitária, respeitosa, independente da raça ou origem étnica. Ao se relacionar com o direito positivo, permite criticar as normas jurídicas estabelecidas, como ocorreu no passado com a escravidão e outras formas de discriminação. Assim, o direito positivo estabelece uma relação de subordinação com o direito natural. Segundo o racionalismo jurídico, o direito é formado decorrente da natureza do homem e da sociedade. O acesso ao direito não pode ser, porém, oferecido por meio de textos ou tradições sagradas, como sustentava a escola teleológica. O uso da razão humana é o único meio adequado para descobrir os fundamentos da ordem jurídica natural. Quando se fala do uso da razão humana, refere-se à capacidade de raciocinar, de ponderar e refletir do homem. Foi daí que gerou os costumes, as normas e tradições.